Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês, fazer a exposição do Salmo 1, que tem apenas 6 versículos. O nosso tema é o contraste entre o justo e o ímpio. E, de forma ampla, a felicidade dos justos e o destino dos ímpios. O nosso texto está dividido da seguinte maneira, né? Vamos fazer a exposição do Salmo e o nosso estudo eu topifiquei para ficar mais fácil, né, o entendimento do Salmo. Então eu dividi apenas em 2 tópicos e com subtópicos, né? Então o primeiro tópico, todas as pessoas elas estão separadas eticamente. Aí nós vamos ver isso no versículo 1 ao versículo 4, né? Onde nós teremos o retrato dos justos e o retrato dos ímpios. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 4. O nosso segundo tópico, né? Então a nossa primeira afirmação é que todas as pessoas elas estão separadas eticamente. Nós vamos entender por quê a partir do retrato dos justos e o retrato dos ímpios. E depois todas as pessoas elas estão separadas judicialmente, é o nosso segundo tópico. E aí, dentro do nosso segundo tópico, que vai do versículo 5 ao versículo 6, nós temos 2 subtópicos, que é a falha dos ímpios e o resultado dos estilos de vidas, tanto dos justos quanto dos ímpios, versículo 5 e 6. Então vamos à nossa introdução. O livro de Salmos, né? Eu tenho aí no canal Ciências da Religião e Teologia, você vai lá na playlist Salmos e você vai ver que eu fiz uma introdução ao livro de Salmos. Então não vou aqui refazer a introdução, peço que você vá até lá. Mas o Salmo 1 em específico, né? Ele é o autor desse salmo, do Salmo 1, o autor, ele é desconhecido. O salmo é conhecido como um salmo órfão, né, por não ter a sua autoria. Os outros salmos, normalmente, a maioria tem o autor, né, quem escreveu o salmo. No entanto, o Salmo 1, nós não temos, então, a indicação de quem escreveu esses salmos. Algumas pessoas dizem que talvez tenha sido Davi, mas o texto não especifica quem escreveu, né? O Salmo 1, ele é um salmo considerado um salmo de sabedoria, está dentro dos livros poéticos, né? O livro de Salmos é um livro poético, né? Então, o Salmo 1 é um salmo de sabedoria e ele vai servir como introdução ao primeiro livro. Lembrando que quando você estuda o livro de Salmos é dividido em livros, normalmente, né? Ou mais especificamente, 5 livros, né? O Salmo 1 ele está dentro do primeiro livro, e o primeiro livro ele vai do capítulo 1, o Salmo 1, até o Salmo 141. E esse salmo em específico, ele vai nos revelar um contraste entre o justo e o ímpio, né? E isso para quê? Para com a lei de Deus. Toda a humanidade ela é separada, né, entre os filhos de Deus e as criaturas de Deus, né? Aqueles que seguem a Deus, que obedecem a sua palavra, que vivenciam a sua vontade em sua vida, e aqueles que não, aqueles que vivem a sua vida à sua maneira, né? A sua própria compreensão, né? As escrituras até diz que o mundo jaze do maligno. Então, não existe neutralidade, ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo das nossas almas, né? Então não existe neutralidade, né? Existem os servos de Deus e aqueles que não servem a Deus, logo fica subentendido que ele tem outro Senhor que não o próprio Deus, né? Então é isso que o Salmo nos revela, né? Como que o justo e o ímpio eles lidam para com a lei de Deus, né? Então o Salmo também, nós vamos ver que o Salmo 1 ele fala sobre pessoas, né? Os justos e os ímpios. O Salmo fala sobre caminhos. Qual o caminho, então, que os justos seguem e o caminho que os ímpios seguem, né? Então, vai haver, vou ficar fazendo sempre esse contraste, né? No caso do justo, ele ama a lei do Senhor, ele ama a palavra do Senhor, né? Como também
ele tem uma conduta para com ela, ele medita nela de dia e de noite e ela se torna diretiva, ela guia os seus caminhos. Por outro lado, nós temos o ímpio, né? Que ele odeia a lei do Senhor, ele não quer saber da lei do Senhor, ele quer viver a sua maneira, né? Como é o caso hoje, não necessariamente de colocá-los como maus ou como pessoas cruéis, mas como seguem os ateus. Os ateus não seguem a lei de Deus, eles seguem a sua própria lei, a sua própria compreensão do que é o mundo e uma compreensão materialista, né? O cristão, o servo de Deus, não, ele segue a lei de Deus. Então o ímpio, ele odeia a lei do Senhor, ele não se importa com a lei do Senhor, ele não medita nela, ele não verifica qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque ele tem o seu próprio caminho, né? Logo, se nós formos observar no próprio texto, nós temos a característica dos justos, né? Que eles seguem, os justos eles seguem os mandamentos de Deus, como também ele observa a lei do Senhor, ele medita, ele ali busca entender o que o Senhor quer para a sua vida, né? E com isso ele traz promessas para a sua vida, né? Uma delas é que ele terá satisfação em Deus, né? Fica entendido que as pessoas que não têm Deus, elas têm um vazio que elas não conseguem preencher. Elas procuram cotidianamente preencher o vazio que elas têm com várias situações, pessoas, objetos, né? Fazer parte de sociedades, de grupos, para preencher o vazio. No entanto, ele não vai conseguir preencher o vazio, porque o vazio que ele tem, eu gosto sempre de usar essa expressão, é do tamanho de Deus. Então, o justo ele tem então satisfação em Deus, né? E também, e isso independente das circunstâncias que ele vive em si, e também o justo ele prospera em tudo o que fizer. Essa vai ser a promessa que nós vamos contemplar dentro do texto, né? Por fim, né, o salmista ele faz uma comparação e ele contrasta, né? A palavra travou, mas o salmista aqui ele compara e contrasta a vida do ímpio e a vida então do justo, né? Como é então a vida deles dois. E destaca também, nós vamos ver também que o salmo ele vai destacar então o fim de cada um. E aí é como eu falei, nós vamos trabalhar o texto dividido em duas partes e dentro dessas duas partes os subtópicos, finalizando então com 3 aplicações. O que nós podemos extrair desse texto para nossas vidas? O que nós podemos aprender e como bons cristãos, como bons servos de Deus, aplicar nossas vidas e a partir daí vivenciar, ter uma experiência maior com Deus ou ter uma comunhão maior com Deus, ou melhorarmos o nosso comportamento para com Deus, ou entendermos como deve ser a nossa conduta para com as pessoas que vivenciam o mundo, que vivem no mundo, né? E que não necessariamente são servos de Deus. Qual é o nosso comportamento com aqueles que não são servos de Deus, aqueles que não obedecem à lei de Deus? Como eu tenho que lidar com eles, como eu tenho que conviver com eles? Tudo isso nós vamos ver no Salmo. Então, o nosso próximo ponto, o nosso primeiro tópico será que todas as pessoas elas estão separadas eticamente de Deus, versículo 1 ao versículo 4. Então, dê sequência aí e vamos ao nosso primeiro tópico.